novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li. Assista esse vídeo até o final. Esta mensagem se encontra no livro de Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13. Esta palavra, ela está falando sobre os dois caminhos. E nessa mensagem, seria muito bom prestar bem atenção, porque a palavra, ela vai falar forte com todos que estiverem ouvindo e assistindo este vídeo. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram este caminho. Olha só aqui, essa mensagem está dizendo que existem dois caminhos. E esses caminhos, eles são escolhidos pelas pessoas mesmo. Mas aqui, a palavra, o Novo Testamento que eu venho anunciado sempre através desse canal, sempre dizendo que a mensagem do Evangelho, do Novo Testamento principalmente, ela é como se fosse um navegador, um guia, um mapa que nos conduz até a eternidade, até a vida eterna. E aqui está dizendo que essas duas portas são dois caminhos. Um caminho que é fácil, o caminho da porta larga, como diz aqui na mensagem, a porta larga. Essa porta larga, ela leva as pessoas para o inferno. Isso aqui, pessoal, não é brincadeira. Aqui, nesse momento, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, milhares de pessoas que estão morrendo e entrando pela porta do inferno, passando pelo caminho que conduz ao inferno. E nós vemos nessa mensagem aqui onde Jesus disse que são muitas as pessoas. Olha só o que ele está dizendo. São muitas pessoas que estão andando por esse caminho e passando por essa porta, o portão da morte, que conduz ao inferno. E as pessoas andam por esse caminho, como nós estamos vendo aí no relato do que está acontecendo no meio desta guerra. Milhares de pessoas estão morrendo. São bombardeios constantes, explosões, pessoas sendo atrocidadas. E mediante a palavra do Evangelho,
todas as pessoas que não tiverem uma direção, que não estiverem seguindo o caminho que conduz para a salvação eterna, estão entrando nesse caminho e sendo conduzidas ao inferno, como está dizendo aqui. São muitas pessoas que andam por esse caminho, porque a porta estreita e o caminho difícil leva para a vida. E poucas são as pessoas que encontram esse caminho. Encontrar esse caminho quer dizer, a pessoa terá que fazer várias escolhas enquanto estiver vivendo nesse mundo. E existe, no final das suas escolhas, esses dois caminhos a serem trilhados. Ou a pessoa entrou por essa porta estreita e conseguiu entrar, achar o caminho certo, o caminho que conduzirá ela para a eternidade, para a vida, ou ela entrará por esse caminho fácil, esse caminho largo que conduz a pessoa para o inferno. E estas escolhas são escolhas que cada um irá ter que fazer enquanto viverem nesse mundo. Essas palavras aqui, elas são tão verdadeiras que já há mais de 2000 anos elas ainda permanecem, dando acesso para todas as pessoas chegarem a esse conhecimento também, a saberem que existe esses dois caminhos. 2000 anos atrás, Jesus já anunciava essa mensagem. E hoje, nós estamos no ano de 2023 e essa mensagem ainda continua sendo anunciada. Como, por exemplo, através desse vídeo que chega até você nesse exato momento. E não irá ter como as pessoas falarem que não sabiam, que não conheciam, porque nunca ouviram falar de Jesus, porque não irá adiantar. Porque essa mensagem, ela chegará diante de todas as pessoas que se encontram no mundo, que se encontraram, que se encontram e que se encontrarão no mundo. Porque isso é uma palavra de Deus. E Ele mesmo disse, o céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras irão permanecer para sempre. E uma grande prova disso é que agora, em 2023, você está recebendo essa mesma mensagem anunciada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E as pessoas que vivem no mundo hoje, em grande maioria, estão sendo enganadas pelas forças espirituais do mal. Na verdade, existe uma guerra sendo travada. Não só a guerra que nós estamos presenciando entre a Rússia e a Ucrânia, e agora entre o Hamas, o povo palestino, e Israel, o povo judeu. Não é essa guerra. Se trata de uma guerra espiritual já travada desde a criação do primeiro ser humano que existiu no mundo, através de Adão. Essa guerra já começou a ser travada ali e as escolhas foram feitas. Como muitos conhecem já a história, sabe qual foi a escolha que ele fez.
E hoje nós vemos esse mesmo cenário. Através dessa mensagem, as pessoas recebendo o Evangelho e tendo condição também de fazer as suas escolhas. Mas existem essas forças espirituais do mal que atuam no mundo hoje através do sistema, como eu venho anunciado já nos vídeos anteriores. Seria bom até vocês assistirem o vídeo anterior. E não só através do sistema, como também das religiões. Nada escapa. Esse comando de demônios estão atuando no mundo todo, em todo o sistema, e inclusive no meio das religiões também. Porque logo em seguida, nesta mensagem, Jesus também anunciava sobre a existência do falso líder, como aqui nós vemos, seria aqui na versão da Bíblia, fala sobre os falsos profetas. E ele diz, orientando já as pessoas, cuidado com os falsos profetas, que eles chegariam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens, lobos devoradores. E ele disse, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. E ele deu exemplo, os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa produzirá os frutos bons, e a árvore que não presta dará também os seus frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas também. E toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então ele já alertou aqui, como nós vemos um movimento hoje no mundo, através das religiões. Um monte de religião no mundo hoje. E as pessoas fazem as suas escolhas. São diversas portas, diversidades de portas para que as pessoas façam as suas escolhas, abram e entrem por elas. Diversos caminhos no mundo. Existe tanta religião que criaram até o movimento do ecumenismo, dizendo que todos os caminhos levariam a Deus, ao caminho da vida eterna, mas isso, ao descanso eterno, mas isso é mentira, porque aqui Jesus anunciou que é somente 2 caminhos, 2 portas que as pessoas terão que escolher. E através das religiões, através dos falsos profetas, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, generalizando todas as religiões, existe um ensinamento. E todo ensinamento que a pessoa recebe, ela tem que ver se encaixa nos ensinamentos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, como eu venho anunciado através desse canal. Essa é a única forma de uma pessoa poder saber qual o caminho que ela deve seguir. E aqui Jesus deu exemplo que as pessoas iriam conhecer os falsos profetas, a falsa liderança, pelas coisas que eles iriam fazer. E assim nós podemos fazer a comparação da religião que muitas das vezes você está seguindo, compara.
ver se ela se encaixa no Novo Testamento da Bíblia. Por isso que eu venho fazendo o convite para as pessoas através desse canal, todas as vezes convidando para que elas venham ler o Novo Testamento. Porque essa palavra é uma palavra que tem poder, é uma palavra de vida, é uma palavra que fala a respeito da eternidade, da vida eterna, não de uma vida finita igual essa que você tem. Que se por muito chegar até os 100 anos, será muito ainda. Mas a palavra que Jesus anunciou é a única palavra que entrega nas mãos da pessoa uma forma para ela poder entrar pelo caminho da eternidade, da vida eterna. Um guia, como esse navegador do carro que eu estou dirigindo aqui, está me levando para um caminho, para chegar num destino. E é a mesma coisa na vida das pessoas, aqueles que são direcionados pela palavra da verdade, pelo evangelho da salvação, pelo Novo Testamento da Bíblia, vão chegar no seu destino também. E aqui, Jesus falou para as pessoas tomar cuidado com esses falsos profetas, que são as falsas religiões, que vêm até aparentemente como ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores, como nós podemos ver até essa religião que está por trás dessa guerra toda também. O movimento do Hamas, o grupo terrorista, eles também anunciam uma religião, uma vida eterna. Eles vêm ao longo do tempo anunciando um caminho também, mas aqui, mediante as palavras de Jesus, nós podemos saber que não é verdade o caminho que é anunciado, porque pelo fruto nós iríamos poder conhecer. Aparentemente vem de uma forma sutil, de uma forma boa, mas qual é o fruto que está produzindo? Então, a importância a pessoa prestar atenção para não cair e ter que entrar no caminho errado, na porta errada, porque essa porta que você escolher, ela vai te direcionar no lugar que você terá que estar depois que passar dessa vida. Encontrará a eternidade. Mas aonde será essa eternidade? Então Jesus aqui, através dessa palavra, ele vem mostrando para a humanidade o que elas precisariam fazer para poder entrar no caminho verdadeiro. E essa porta é estreita. Sabe por que essa porta é estreita? Porque quando começa a anunciar o evangelho no mundo no qual nós estamos vivendo hoje, as pessoas não querem saber. Elas não querem saber. Elas até começam, mas não tem força para se sustentar, porque esse caminho tem que ter uma renúncia. Nesse caminho irá acontecer diversas coisas na vida da pessoa que ela precisará ter uma direção de Deus para poder vencer as dificuldades que virão nesse caminho. Por isso que ele diz aqui que essa porta é estreita e esse caminho é apertado, e são poucos que iriam ficar nele. Ele foi claro aqui. E ele deu uma direção para as pessoas saber como deveriam fazer para poderem identificar as suas religiões, os seus líderes que elas seguem. É ver o fruto que está sendo produzido. Porque existirá um tempo que a Bíblia relata que é aquele dia, aquele grande dia que todo mundo irá ter que passar e encontrar com o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. E
irá querer até entrar no reino de Deus, na vida eterna, no caminho da salvação que está preparado. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado esse caminho para as pessoas. E ele diz que, no versículo 21, ele diz que não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Aí nós vamos analisar qual é a vontade, como descobrir a vontade de Deus, como? Tem muitos que até matam em nome de Deus, como por exemplo essa guerra. As atrocidades que foram feitas em nome de Deus. O que o grupo terrorista fez, se for perguntar para eles, eles falam que fez isso em nome de Deus. Então, aqui Jesus fala, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E quando aquele dia chegar, muitas, olha só o que ele diz aqui. Ele não diz poucas, ele diz que muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome, anunciamos a mensagem de Deus. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Olha só o que as pessoas irão falar, para ver que como esse caminho, ele é apertado e difícil, porque quem iria usar autoridade no nome de Jesus, como diz aqui? Ele falou que usariam do nome dele e anunciariam a mensagem de Deus, e pelo poder do nome dele iriam expulsar até os demônios. As pessoas se justificando. Geralmente aqui, quando nós lemos pessoas que anunciam o nome de Jesus, que expulsam demônios, que fazem milagre, aqui tem um contexto dessa palavra que é do próprio povo cristão ainda. Olha só como essa mensagem ela está explicando quem é o verdadeiro Deus e como seguir o caminho certo. Porque aqui se encontra um grupo de pessoas que iriam se justificar ainda, que fizeram muitas coisas em nome de Deus, fizeram até milagres. E nós vemos hoje um retrato disso. E, nós podemos ver um retrato disso e irá se cumprir essa palavra aqui em Mateus 7:23, que Jesus ele irá dizer assim: então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. E essa é uma palavra verdadeira. E o Evangelho está sendo anunciado através desse canal, através dessa mensagem para a sua vida que ouve e assiste esse vídeo. Porque esses dois caminhos, através desses dois caminhos, dessas duas escolhas, somente através do caminho certo, a pessoa poderá ter uma estrutura, ela poderá construir um alicerce forte, firmado na palavra da mensagem do Evangelho, o qual foi anunciado por Jesus, pelos apóstolos, há mais de 2000 anos atrás. E existem dois alicerces, como a palavra diz, existem dois alicerces. Como está dizendo, quem ouve esses ensinamentos e vive de acordo com eles, é como uma pessoa sábia que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra
aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Essa rocha, esse alicerce firme, essa base, essa estrutura que resistiu às pancadas da força do vento, que resistiu o vento forte, como diz aqui, que soprou com força contra a casa. Essa estrutura é o Evangelho, é a palavra, é a pessoa que ouve, que lê a mensagem do Novo Testamento e coloca em prática. Ela é o alicerce para a vida daquele que ouve, daquele que lê, daquele que pratica o Novo Testamento da Bíblia. E essa casa, ela não vai cair. As diversidades da vida vai ir para todo mundo. Como a chuva cai para todos, os problemas, as dificuldades também vêm na vida de todos. Mas aquele que tiver estruturado no Evangelho, na palavra da verdade, não irá desmoronar. Como diz aqui, essa casa que recebeu esse impacto, ela não caiu, porque ela estava estruturada na rocha, na força do Evangelho, da palavra. Foram pessoas que ao longo do tempo foi construindo, formando uma opinião para a própria vida, colocando um concreto firme, que é o Evangelho, comparando para a sua própria vida como uma forma de praticar aquilo que aprende. Por isso que houve essa resistência e ela não caiu, porque ela estava firmada na palavra, nesse mesmo Evangelho que está sendo anunciado para você agora, do Novo Testamento da Bíblia. Contrapartida está dizendo, porém, o outro alicerce que foi construído com um material fraco, ele compara aqui: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como uma pessoa sem juízo, que construiu a sua casa na areia, construiu usando um material onde fincou a estaca, colocou a sua vida na areia. O que é essa areia? Essa areia é simplesmente a porta larga, é o caminho largo, o caminho que as pessoas querem, é o evangelho fácil, aquele evangelho que tudo pode, como nós vemos aí no vídeo anterior. Eu estava falando a respeito disso também. É um evangelho que se enquadra a todo tipo de pessoas. As pessoas escolhem. Existe uma vitrine, a vitrine gospel. A pessoa escolhe: não, eu quero seguir Jesus, só que eu não quero abandonar isso. Aonde que eu vou poder achar isso? Aí ela vai lá fazer a busca. Aí ela busca lá: aonde que eu vou achar uma igreja evangélica que eu possa ainda continuar com as minhas práticas do homossexualismo? Ah, tem aquela igreja ali, tem aquela pastora que, olha, era uma pastora, ela também, também apoia o homossexualismo. Então essa é a igreja que eu vou ir. Então a pessoa vai e se encaixa lá, construindo sua casa na areia. Aonde que é aquele outro evangelho que tudo pode, tem até rave gospel? Aonde que eu posso ir? Aquele lugar me aceita, então eu vou me enquadrar ali. Onde tem aquela outra opção de igreja ou de outra religião que eu possa me enquadrar para poder fazer dessa forma? Aquela ali. Ela vai, se encaixa ali, vai construindo a sua casa na areia. Quando vier a chuva, quando vier a dificuldade que sobrevém e pegar de jeito aquela casa, a pessoa explode. Ela não vai conseguir resistir. Como diz a palavra, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. É isso que nós vemos hoje em dia acontecer no meio das religiões que existem no mundo hoje.
E essa mensagem é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do puro Evangelho. E ela foi anunciada por Jesus há 2000 anos atrás e ela continua ainda a mesma mensagem. Porque foi uma mensagem dirigida por Deus. Como diz, a palavra, que é o verbo, se fez carne e habitou entre os homens. Esse foi Jesus ali, habitou ali. E através da natureza dele humana que ele tinha como homem, ele anunciou essa mensagem, mostrando, trazendo revelações que jamais a humanidade tinha chegado ao conhecimento. Mas através dele veio tudo isso. A palavra se tornou uma forma física, carne, e habitou entre os homens. E a pregação de Jesus era com autoridade. Quando Jesus acabou de falar, como diz aqui, a multidões de pessoas que estavam lá estavam todos admirados com a sua maneira de ensinar. Porque ele ensinava não como as pessoas nós vemos hoje, ensinam algum tipo de religião, algum tipo de doutrina, algum tipo de teologia, não. O ensinamento dele era com autoridade. Era com autoridade do próprio Deus, autoridade dele próprio, mediante o conhecimento da palavra. Porque, pessoal, vai ficar estreito as coisas para o mundo. A chapa vai esquentar. E só vai conseguir permanecer as pessoas que estiverem firmadas no Evangelho, como está sendo anunciado através desse canal, e principalmente alicerçado no Novo Testamento da Bíblia. Porque nós temos um retrato das coisas que irão acontecer. Se nós formos pegar o livro da Bíblia, lá a parte do Novo Testamento também, em Apocalipse, vamos ver ali no capítulo 16, ali está falando, ali já é outra mensagem, ali já está falando sobre a ira de Deus. O que irá acontecer com esse mundo? A ira de Deus está sendo anunciada através do Novo Testamento no livro de Apocalipse. Olha só, até a chegada da revelação para João, que Jesus revelou para ele no livro de Apocalipse, era pregado o Evangelho, era pregado ali a forma que a pessoa precisaria fazer para poder chegar e estar no caminho certo. Mas o Apocalipse não, é o livro do juízo, já entra, já determinado coisas que irá acontecer com as pessoas que não estiverem firmadas na palavra, no Novo Testamento da Bíblia. E essa parte está falando das taças, da ira de Deus. Como diz aqui Apocalipse 16:1, está falando: depois ouvi uma voz forte falando dentro do templo de Deus, onde fica a presença do Altíssimo, o templo de Deus que está no céu. Essa revelação do Apocalipse, ela diz que ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos, olha só, Deus falando com os 7 anjos que estavam ali, próximo a ele, dentro do templo. Deus diz: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus. Olha só. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu sobre a terra, nas pessoas, feridas abertas, terríveis e dolorosas. Apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro que havia adorado
à sua imagem. Aqui, para quem lê o Novo Testamento e lê o livro de Apocalipse, esse monstro que está referenciando aqui é o próprio diabo. As pessoas que tinham um sinal como uma forma de escolha, elas escolheram a terem esse sinal, porque elas haviam até adorado a imagem do próprio diabo. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e a água ficou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar, por causa dessa taça que foi lançada no mar. Essa praga da ira de Deus sobre a terra. E então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de água, e eles viraram sangue. As fontes de águas viraram sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas. Esse anjo tinha autoridade sobre as águas e ele disse: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. E eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi a voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fatos verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Isso tudo que eu estou lendo aqui, pessoal, são as coisas que irão acontecer, muito pior do que as que já estão acontecendo agora. E o 9 está dizendo: eles sofrerão queimaduras dolorosas causadas por esse fogo, e ainda amaldiçoarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, onde está reinando a força espiritual do mal. Foi derramado a taça bem ali, no trono dele, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram ainda as coisas más que faziam, porque são pessoas que já tinham feito a sua escolha já. São pessoas que aqui o Apocalipse está dizendo das coisas que vão acontecer, mas está fazendo um relato do momento que estará acontecendo as coisas também. São pessoas que fizeram a sua escolha em aceitarem ali o sinal do monstro, que até adoraram ainda a imagem da besta e levaram até o seu número, a sua marca. E eles mesmo assim não iriam conseguir abandonar as coisas erradas, porque são pessoas que estavam já com a sua sentença, já tinham recebido já a marca, que tornariam essas pessoas em propriedades do próprio diabo. Por isso que não abandonaram as suas coisas erradas e ainda amaldiçoavam a Deus ainda essas pessoas. E em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs
que saíram da boca do dragão e da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Olha só, como eu disse nessa mensagem mesmo, sobre fazer milagres, espíritos que fazem milagres. Tem muitas, são as religiões que acontece também os milagres. A atuação de um desses espíritos também, fazedor de milagres, que faz com que a pessoa, através do milagre que ela recebeu, entre aspas, o milagre do engano, ela começa a professar a sua fé naquela religião e vai até o fim crendo naquilo. E aqui mostra qual é a figura de um desses espíritos aí, fazedor de milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. A guerra que irá ter no final, no tempo final, as forças espirituais do mal se levantando furiosamente contra Deus. E aí, a palavra, ela diz aqui, escutem, Jesus falando, escutem, eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, toma conta da sua vida, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Então, essa palavra, como diz, ela é fiel e ela é verdadeira. E as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, ela vai acontecer. E está dizendo assim, e por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Olha só, derramou a taça, uma dessas taças tinha a ira de Deus também, e ela foi derramada no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo, está feito. Olha só o que aconteceu. Quando essa voz disse, está feito, houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes. Ali, essa grande cidade, ela faz uma referência do povo de Israel. Ela faz uma referência aqui do povo de Israel. Porque ali existe uma guerra muito forte sendo travada ali, em busca de um território. Todos querem Jerusalém, todos querem ali a parte principal de Israel, que é Jerusalém. Tanto é que, para quem foi em Jerusalém, e para quem já ouviu também falar, ali na parte principal está ali as 3 religiões brigando por um espaço. De um lado, o Muro das Lamentações, do outro, a mesquita que pertence aos muçulmanos. E logo próximo ali tem a igreja cristã, a igreja católica ali. As 3 religiões brigando, mas a guerra principal é com o islamismo e o judaísmo ali, brigando porque querem aquele pedaço. E vai acontecer um terremoto tão violento ali, que vai partir aquela cidade em 3 partes. E um terremoto que nunca houve na fundação do mundo até aquele momento. E essa grande cidade se quebrou em 3 partes. E com a consequência da força desse terremoto, as cidades
de todos os países do mundo foram destruídas, como por exemplo, a capital do país que você se encontra, se você se encontra nos Estados Unidos, a capital ali vai ser destruída. A capital vai ser destruída. A capital dos Estados Unidos, se eu não me engano, deve ser Washington, mas vamos pôr aí como se fosse Nova York, destruída. Brasil, vamos falar, a capital é Brasília, mas vamos colocar ali São Paulo, que é o centro, destruído também. Japão, Tóquio e assim por diante. Todas as cidades do mundo irão ser destruídas. E aí Deus lembrou da grande Babilônia e lhes deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. E todas as cidades desapareceram, e todos os montes sumiram, e chuva de pedra caíram do céu sobre as pessoas, e eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos cada pedra. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa daquela praga de chuvas de pedra, pois era terrível o que estava acontecendo. Então, se você é uma pessoa que quer viver a sua vida, da sua forma, do seu jeito, seguindo o curso do mundo, seguindo a sua religião e se adaptando com a forma que o sistema está pondo para a humanidade se adaptar, aceitando todas as coisas, achando que Deus é só amor, aqui você está vendo aqui a ira de Deus. A ira de Deus irá vir sobre a terra de forma furiosamente grande. Irá destruir, irá ser destruídas todas as cidades do mundo inteiro. Então, o tempo agora é o tempo de todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, estiverem ouvindo essa mensagem, rever todos os seus conceitos, no geral, no aspecto físico e no aspecto espiritual. No aspecto físico, como está andando diante da presença de Deus? Está seguindo o quê? Como eu disse, eu estou seguindo essa nave que irá me conduzir num determinado local que eu estou indo. Me conduzir até um determinado local onde eu estou indo. Agora, como a pessoa irá chegar dentro do propósito que Deus tem para a vida dela, para ficar livre de tudo isso que vai acontecer, se ela não tem uma direção certa? Se ela está seguindo o caminho da porta larga, o caminho do mundo, o caminho da perdição. Então, a renúncia, essas duas renúncias é física e ela é espiritual. Física porque a pessoa ela vai abraçar o Novo Testamento da Bíblia e vai vestir na sua vida a roupa do Espírito de Deus. O Evangelho da Justiça irá estar sobre a vida dela. Essa roupa, ela irá ser lavada todas as vezes que essa pessoa participar do corpo e do sangue de Cristo, ela vai ser limpa, ela vai ser renovada, ela vai estar na presença de Deus. O aspecto físico, agora, o aspecto espiritual. Qual sua religião? O que você está seguindo? O que você está aprendendo? Você está seguindo o Novo Testamento ou você está seguindo a sua religião e as doutrinas, as coisas que ela oferece para você poder ter uma regra de vida dentro de um padrão de opiniões formado pelo homem? É para se pensar. Quem é o Deus que você segue? É esse daqui que eu acabei de ler do Novo Testamento, o Criador? O Deus que ama as pessoas ao ponto de ter enviado o próprio Filho para ser sacrificado, para limpar todas as pessoas dos seus erros, dos seus pecados? Ou é o Deus
que o mundo oferece? O Deus do caminho da porta larga, onde as pessoas podem ter as suas opções e fazerem das suas vidas o que elas quiserem. Então, rever os seus conceitos é exatamente isso. Ver até aqui. Como tem sido o seu caminho? Qual a porta que você tem entrado? Enquanto é tempo, porque há casos que as pessoas estão morrendo, como nós vemos nessa guerra aí. Um míssil foi direcionado para um hospital e destruiu as pessoas. E destruiu ali, acabou, a vida delas acabou ali. A palavra de Deus em Hebreus 11, ela diz assim: foi dado ao homem morrer, as pessoas morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo vai ser feito na vida daquelas pessoas. Para onde elas vão? Para onde elas irão? Se são pessoas que seguiram a mensagem de Jesus, receberam Ele como seu Salvador, tiveram um processo da regeneração, estão andando no caminho da porta estreita, com certeza são pessoas que entrarão e entraram na vida eterna. Agora, se são pessoas que professam fé em outro tipo de Deus, o caminho que elas escolheram, até o momento que elas morreram, mediante a palavra de Deus e não a minha, é o caminho da perdição. Se não chegaram ao conhecimento da palavra da verdade, se não receberam Jesus, o sacrifício, a morte dele como salvação para suas vidas, o caminho é da perdição eterna. Não tem conversa. Vindo a morte, segue-se o juízo. E cada um faça o seu acerto diante de Deus. Não estou lançando ninguém ao inferno. Eu estou aqui falando o que a palavra do Evangelho ela diz. Jesus ele foi bem claro. Inclusive tem pessoas que não gostam de ouvir falar sobre o inferno. Mas Jesus anunciou muito sobre o inferno justamente por causa disso, para que as pessoas não fossem para lá. Mas o caminho largo, o caminho da porta estreita, da porta larga, o caminho que as pessoas que não querem um compromisso com o Evangelho, é o caminho largo, que conduzirá elas nesse lugar de tormento. O caminho da porta do inferno. E essa é uma mensagem verdadeira. Então, rever os seus conceitos é parar, como diz aqui no livro de Apocalipse mesmo, lembra-te da onde caiu e se arrepende e retorna. Retorna no caminho que irá te conduzir para a vida eterna. E o mundo, como eu disse, as pessoas anunciam diversos caminhos. O ecumenismo são vários caminhos. Não importa a religião, importa só no fim da religião ter o amor. Não. Existem diversas religiões com diversos personagens por trás delas, que nós lemos no Apocalipse aqui. Os 3 principais personagens que atuam nas religiões fazem até milagres. Mas são entidades malignas, são mensageiros do próprio monstro, do próprio diabo, agindo de forma para que as pessoas cada vez mais sejam conduzidas ao inferno, como nós vemos acontecer. Então, a mensagem hoje chega até a sua vida com esse propósito, em fazer com que você venha enxergar aquilo que você não está vendo e colocando diante da sua vida o propósito de ler e conhecer o Novo Testamento da Bíblia
e se firmar no caminho que conduz à vida eterna. Esse é o propósito de esse canal. Está anunciando a mensagem do puro evangelho, sem querer nada em troca, a não ser contribuir para o reino do Altíssimo. Ajudar, cumprir o propósito que Deus tem na vida de todos aqueles que receberem a mensagem do Evangelho. Uma vez que você receber a mensagem do Evangelho, essa que está sendo anunciada para você, e crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos e trouxe para a sua vida também a vida eterna, a partir do momento que você crê no Evangelho da salvação, o Espírito de Deus irá começar a preparar o seu caminho. E é assim que funciona. Foi desde o começo. Quando o Evangelho começou a ser anunciado ali, Jesus, ele estava preparando as pessoas para receberem Jesus. E até Jesus mesmo ele sendo Filho de Deus, quando ele veio, ele passou por todo o processo. Ele foi até o batismo. Ele passou também pelas provações. Ele foi tentado ali e conseguiu resistir. E o nosso poder hoje em conseguir também resistir não é pelo nosso mérito, porque nós somos pecadores imortais ainda, mas pelo mérito daquilo que Jesus fez, nós passamos a ser justificados pelo sangue derramado por Ele. E toda vez que uma pessoa participa do corpo de Cristo, que é a ceia do Senhor, a Santa Ceia, na Igreja Católica chamam como hóstia, na Igreja Cristã chamam como Santa Ceia, mas todas as vezes que a pessoa participa do corpo e do sangue de Cristo, ela está fazendo parte do povo de Deus também. O Espírito Santo estará guiando a vida dessa pessoa e ela passará a ser uma pessoa justificada pelos méritos daquilo que Jesus fez. Ela vai errar na sua caminhada, ela vai pecar, mas o Espírito que vai estar acompanhando ela todos os dias da sua vida, enquanto ela estiver nesse mundo, ele vai estar orientando, ele vai estar trazendo para ela uma direção, ele vai estar trazendo para ela o arrependimento. Ele vai estar trazendo para ela, como eu dei como exemplo aqui, um mapa, um guia, um navegador. Ele irá estar navegando a sua vida, para que no final você seja conduzido no caminho da vida eterna. E a porta, ela é apertada, a porta, ela é estreita, porque muitas vezes vai ter que ser feito renúncias. Se você tem algum problema em relação ao vício, você terá que abandonar. Essa é a porta estreita. A pessoa vai ter que renunciar. Se a pessoa estiver vivendo no mundo das drogas, do vício, em qualquer tipo de vício, ela vai ter que abandonar aquilo. Se a pessoa está vivendo no mundo da criminalidade, ela vai ter que abandonar também o crime. Porque uma vez que a pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo vai falando com ela, para ela abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, e irá renová-la para ela ser transformada numa nova criatura. As coisas velhas irão passar e tudo será feito novo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser
difícil, porque Jesus falou isso, que o caminho é apertado, a porta é estreita e são poucos que conseguem entrar por ela. Mas ele prometeu que todos os dias estaria com essa pessoa até a consumação do século. E é esta a mensagem de hoje. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Eu já falei bastante através desse vídeo e acredito que a mensagem chegou até a sua vida também. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, mas o principal objetivo dessa mensagem é fazer com que as pessoas tenham o despertar em querer conhecer o Novo Testamento da Bíblia. Ler de Mateus até Apocalipse. E chegando ali no final do livro de Apocalipse, aí a pessoa ela vai começar a compreender o caminho que ela precisa estar, porque os tempos são maus, as coisas estão acontecendo, o mundo está acabando e as pessoas não estão querendo perceber, porque os fatos estão aí. Olha só como que está esse mundo, de ponta cabeça, prestes a explodir a Terceira Guerra Mundial. E para quem não sabe, essa guerra está envolvendo agora Israel. Israel ali é o termômetro do fim do mundo. Se abrir essa Terceira Guerra Mundial e entrar outros países nela, pode ter certeza que o tempo está chegando já para acontecer a manifestação física do anticristo. O líder global irá se manifestar para trazer uma aliança, uma paz. Fará uma aliança com as 3 religiões do mundo ficarem em paz. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo se aceitarem. E através de um só governo irão estar conduzindo a humanidade. E aí, se você ler o Apocalipse, você vai ver que vai falar do sinal, da marca que as pessoas irão ter. Tudo escolhas que irão ser feitas ainda num futuro próximo. Mas, como está a sua vida agora? Como nós vimos aí, o bombardeio está acontecendo nessa guerra e muitas pessoas estão morrendo. Mas não é só na guerra. Todo dia morre milhões e milhares de pessoas. E para onde estão indo? É uma forma de pensar. O que cada um tem feito com a sua vida. Mas a mensagem do Evangelho é esta. E ela chega até a sua vida através desse vídeo também. E a oportunidade que você tem talvez seja a última. E agora? E a mensagem chega até você através desse canal, desse vídeo. Compartilhe e se inscreva no canal. E assistam o vídeo anterior.
não perca a oportunidade de assistir o vídeo anterior. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!